Glória a Deus, aleluia. Venho saudar a cada irmão, a cada irmã nesse dia, com a maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus, amém. Deus venha abençoar o teu lar, Deus venha falar o teu coração mais uma vez, através da Escritura, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Essa semana, uma semana bem corrida de trabalho, né? Trabalho com o meu compromisso com o meu patrão, mas mais trabalho com a minha casa aqui, que eu estou fazendo umas reformas aqui, tudo é propósito de Deus, amém. Então a gente meio que corre, meio que cansa, né? E aí a gente acaba, né, não gravando uma palavra. Essa semana foi bem devagar a gravação da palavra de Cristo Jesus, amém? Mas temos a palavra aqui, já tenho 2 louvores, muito lindo, né? Para louvar com os irmãos, muito lindo mesmo a letra do louvor, né? Um foi um pouquinho difícil, tem 2 semanas que eu tô batendo nele, né? Para quem não sabe, eu não sou profissional, todo mundo me conhece aqui, né? E eu devo ter acho que mais de 100 louvores, irmão, no YouTube. Se eu não me engano, eu tenho 2 repetidos, irmãos. O resto eu venho tudo pegando louvor novo, né? Então a gente insiste em sempre trazer, né, um alimento, uma merenda, aleluia, nova, aleluia. Tem poucos louvores que eu repeti no canal. Tudo é louvor que eu vou ensaiando, né? E trazendo, não é perfeito, mas uma coisa posso ter certeza, é com amor, é com dedicação, aleluia, porque pessoas que me acompanham pelo YouTube, por exemplo, e pelo status da minha cidade são poucos, então eu não tenho muito, ou seja, muita coisa particular para essa terra, para mim ser abençoado, ou seja, pessoas não vão praticamente quase ninguém congregar num espaço que eu estou congregando. Então você entenda que eu me dedico aqui nas redes sociais, vai render lá para outra cidade, lá para outro país talvez, amém? Porque a gente não prega a placa, e sim a palavra de Cristo. Então seja abençoado, você de longe, né, aonde chegar esta mensagem, seja abençoado em nome de Jesus. Estamos falando do Salmo 107, versículo 11 a 12, que damos conta da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, que fala do culto falso e um culto verdadeiro. Hoje eu quero deixar para os irmãos Romanos capítulo 8, né? Vamos supor, o último vídeo que eu gravei, eu usei uma garrafinha, né, com um líquido dentro, um café, para mostrar que a pessoa que está no espírito líquido, ele está sempre no nível, irmão, sempre no nível, né? Eu estava fazendo um contrapiso aqui para minha garagem essa semana, e aí eu usei uma manga com água para poder nivelar. Uma ponta da minha garagem deu 12 centímetros de concreto para conseguir dar 5 centímetros lá na outra ponta para poder nivelar. E isso a gente usa uma manga com água, né? Então é o Espírito Santo, que é a água, que simboliza a água, que apluma a nossa vida, porque a água é algo, né, atmosfera que faz tudo ficar no nível, ou seja, aquilo que Deus criou. E se você é uma pessoa guiada, que se diz criada por Deus, você vai absorver a palavra, vai ser edificado. Romanos capítulo 8, no versículo 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Quando a gente diz que nem todo mundo é filho de Deus, muitos se ofendem, certo? Ah, porque eu sou filho de Deus também, Moisés. Quem é tu para dizer que eu não sou? Né? Mas a Escritura está dizendo que muitos não são. Veja bem, não é porque Deus não quer, não é porque Moisés está dizendo que tu não é. Você está entendendo? Porque a Bíblia diz, a Bíblia é bem clara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, né? João 3,16, ou seja, por Deus, pelo Senhor Jesus, todos iam ser salvos, não seria um condenado, se dependesse de Deus. Mas como ele te dá e me dá o livre-arbítrio, nem todos são filhos de Deus. Então o texto que diz, se alguém não tem o Espírito Santo, esse não é de Deus. Por isso que eu usei a garrafa é o Espírito Santo. Simboliza o líquido, né? Representa o Espírito de Deus. A garrafa é a nossa maneira, é o nosso fazer, é o nosso querer muitas das vezes. Eu usei um líquido dentro de uma garrafa. Se você olhar o último vídeo, né? Se você olhou, eu não vou ler todo o texto, irmãos, que hoje todo mundo tem acesso à Bíblia, né? Até pelas redes sociais. Se você olhar o Romanos 8, eu li o 9, se eu li o 14, ó. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando nós somos filhos de Deus, para nós andar no caminho certo, né? Porque no Salmo 107, versículo 11 e 12, que muitos andamos contra, para tu andar a favor, para tu ser filho de Deus, tu tem que ser guiado, ó. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas muitas vezes a pessoa não se deixa ser guiada pelo Espírito de Deus. Mas aí não depende de Deus, depende de você querer.
Aleluia. Por isso que muitos andam contra a palavra, muitos fazem um culto falso, Romanos 12, 1, né? Eu li o versículo 9, eu li o versículo 14, eu vou ler o versículo 5, ó. Os que são segundo a carne se inclinam para a carne. Mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então não tem como eu ter paz completa se o Espírito de Deus não estiver na minha vida, irmãos. E aí depende da escolha da pessoa. Repare que aqui Paulo está falando aos romanos, ele está falando de pessoas que se apoiavam na lei de Moisés, ou seja, ele estava se dirigindo a cristão, ele estava dizendo para os cristãos que eles não andavam no Espírito, ele falou para os cristãos. Imagine que você que não se posiciona ainda. Então Deus quer fazer algo, irmãos, mas é preciso nós deixar a palavra de Deus guiar. Porque se você é guiado, se você não se inclina para a carne, como diz o versículo 5, os que são segundo a carne se inclinam, ou seja, dobram-se, se reverenciam, dão continência para as coisas da carne. Mas quem é do Espírito bate continência para a palavra. Então diz no versículo 9, eu iniciei, né? Se alguém, né, não tem o Espírito de Deus, então quer dizer que pode ter e pode não ter. Aí basta você querer. Basta você, por exemplo, se você querer ser batizado com o batismo que a Bíblia ensina, que é só um. Existe um só batismo, diz a palavra de Deus. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui, irmãos, que é Efésios. E hoje a gente vê falando em vários batismos, né? A gente vê muitas das coisas hoje fora da palavra. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui, ó, Efésios capítulo 4, ó. No Efésios 4, versículo 5, ó, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então hoje existem dois batismos, batismo de bebê e batismo de adulto, né? Quem é que não vê isso? Mas biblicamente só acha batismo de adulto, biblicamente não acha batismo de bebê. É uma das coisas que nos leva a andar pelo Espírito, é se inclinar para um batismo verdadeiro, aleluia, que a palavra ensina. Só existe um, a qual o Senhor foi batizado aproximadamente, né, com 30 anos. Aleluia. Então é para adulto, é para conhecedor. Um só batismo. Repare que é um só caminho, um só céu, uma só morada, uma só palavra. Eu peguei só um exemplinho, como o batismo, por exemplo. Uma só fé. Eu não posso ter fé em dois batismos, porque existe uma só fé. Um só batismo. É isso que a Bíblia ensina. Amém? Então muitos são guiados pela carne porque não querem reverenciar esse batismo, por exemplo. Ah, mas o meu pastor ensina assim, o meu padre ensina assim. Pois é, mas a palavra ensina que é um só, que é o de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe o teu lar, a tua vida, os teus caminhos. Essa semana estarei trazendo, né, pelo menos um dos louvores que eu quero postar, né? Eu procuro postar um por semana, né, irmãos? Quando dá, porque a gente não é profissional, né? Então a gente posta um louvor e aí ensaia outro para postar depois, aleluia, para não repetir no caso, mas se for repetir teria bastante. Deus abençoe o teu lar, os teus caminhos, onde você estiver, em nome de Jesus. Paz seja no teu coração.